Atenção, evangélicos, cristãos, católicos e toda a juventude brasileira. Prestem atenção, estejam preparados para assistir esse vídeo que eu vou colocar a seguir. É um vídeo muito forte, um vídeo de um podcast onde filho de Bolsonaro participa e ele revela os ensinamentos do pai. Uma verdadeira imundície, um desrespeito à nação brasileira, um desrespeito às pessoas que morreram de Covid e como que esse jovem, apoiado pelo pai, se comportou e acha e ri de uma situação grave que o Brasil vivenciou. Bolsonaro sempre carregou com ele a seguinte afirmação: o Brasil é um país cristão, conservador e tem como base a família. Mas qual família? A família brasileira? A família brasileira é representada pelos ensinamentos que Bolsonaro deu à sua própria família? Bolsonaro utilizou essa frase para poder convencer o eleitorado, principalmente cristão, de que ele era uma opção porque ele era um homem honrado. Acontece que isso tudo era um teatro para convencer você que votou nele e que apoiou e que muitos ainda apoiam, de que ele era uma alternativa, mas na verdade era um verdadeiro teatro. Veja, é de dar nojo o que esse rapaz fala no podcast, a falta de respeito com as pessoas que morreram de Covid. Ele e seus colegas colocaram várias pessoas em risco e mais, na verdade, aquela moralidade pregada pelo ex-presidente e por todos aqueles que seguem em relação ao cristianismo, à igreja, à religião, era tudo uma farsa. Eu gostaria muito de saber, depois que os evangélicos assistirem o vídeo que eu vou colocar a seguir, se realmente é assim que eles tratam a questão das relações sexuais. Não estou aqui para levantar falso moralismo. Eu tenho as minhas concepções, mas eu estou aqui para trazer um tema em que esse povo aqui, defendeu uma suposta falsa moralidade, que na verdade eles não pregavam, mas utilizava isso para convencer você, cristão, que segue o evangelho, de que eles também seriam dessa forma. Arrepie com o que eu vou colocar e faça seu comentário em seguida. Já aperta o coraçãozinho aqui. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. O negócio do Covid, que eu falei assim, Covid, Filho gripe, de Bolsonaro. E eu prefiro morrer transando que tossindo. Todos nós aqui. Vai. Inclusive na pandemia fizemos tipo, muita festa. Ele falou assim, não tem problema você falar qualquer coisa, só não fala do Covid, filho. Foi lá e falou. Só dá uma Agora chamar, ele comeu o rabo, né? Beleza. Não, Mas tipo assim, é uma situação de orgulho. Ao meu ver, é de orgulho. Pô, meu filho come gente. Uma coisa assim, por exemplo, durante o Covid, durante toda aquela pandemia, eu pegava meus stories, eu falava assim, aí ó, vai rolar festa aqui hoje na cobertura, no meio da pandemia, né? E festa, e mulheres. E como foi na pandemia pra vocês, pra pegar gente? Pra pegar Cara, mulher? só resenha em casa. Você namora, né? Sim. Então você tá Mas, sabe. Cara, pra mim na pandemia foi top. Foi top. Pra Foi mim a também. época Foi a época que eu mais peguei gente. mais curti. Foi a época que eu Entendeu? mais Ao peguei meu gente. ver. Porque eu tava cagando pra Covid, gripe, tudo. Tava nem aí, entendeu? Tava ali curtindo. Se eu pegar, eu vou me cuidar. Entendeu? E eu tava de boa. Por mais que eu ficava dentro de casa, assim, eu fiquei 3 semanas sem pegar ninguém, eu já tava doido, né? O saco cheio. Eu tava de saco cheio pra bater punheta, né? Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Aí, lembrei, tem Tinder, né? Baixei o Tinder, meu irmão. Mano, como é que é tudo? Foi maravilhoso. Se você não entendeu o vídeo, assista de novo. Primeiro, as palavras que são colocadas, o comportamento da educação que esse rapaz recebeu, e ele ainda diz que o pai disse como ele simular para não parecer que ele era o que ele era. Outra coisa, esses jovens aí que banalizaram a questão da Covid, da doença e da morte. Quantas pessoas, quando eles estavam de Covid, poderiam ter sido contaminadas e morreram por irresponsabilidade? Estes jovens representam a juventude brasileira? Eu acredito que não. A juventude brasileira consciente, universitária e principalmente aquelas que realmente se preocupam com o Brasil de verdade, não agiram dessa forma. Pelo contrário,
fizeram a sua parte para não se contaminar e não transmitir o vírus para outras pessoas. E tiveram respeito com aquelas que sofreram com a Covid e que morreram com a Covid. Não é mesmo? E chega de dar nojo, asco desse tipo de gente, daqueles jovens nesse podcast que trataram essa situação com banalidade e desrespeito. E aí? Te representa esse tipo de gente? Esta família aqui brasileira te representa de verdade? Pois é, mesmo você que tenha votado, apoiado e talvez ainda continue apoiando este sujeito, quando assistir esse vídeo, eu acredito que deve ter sentido nojo e imaginado evangélicos sendo usados, porque na verdade eles não praticam a suposta castidade que muitas vezes é defendida pelas igrejas evangélicas e católicas, pela juventude da renovação carismática, dos movimentos mais conservadores das igrejas evangélicas, que defendem uma certa castidade da juventude. Pois é, eles aqui banalizam, então nem aí. Eu não estou aqui para falar sobre fazer falso moralismo, porque eu tenho a minha concepção, eu acho, na verdade, que não tem nenhum problema. Mas a forma com que eles tratam, e eles não sendo, na verdade, exemplo para a juventude evangélica, a juventude evangélica acha lindo esse povo aqui. E agora, o que vocês estão achando disso tudo? Dê o seu comentário aqui, comente, viralize esse vídeo para que os evangélicos de verdade, os cristãos de verdade, a juventude brasileira que pensa e que tem respeito, possa saber mais uma vez e ter certeza de que este tipo de família que não representa a família brasileira, isso não é um jovem que representa a juventude brasileira. Inelegível. Graças a Deus, ao povo brasileiro, ao STF e todos aqueles que não querem isto aqui mais como exemplo para a nação.